Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é a continuação desse conjuntinho Bianca. Hoje vamos trabalhar as meias e as luvas. Acompanhei o mesmo ponto da toquinha e fez um conjunto muito delicado e muito bonitinho. Esse ponto é bem fofinho e deixa essas peças bem macias, gostosas, tanto ao toque quanto ao uso. Para trabalhar esse conjunto, a Mais Bebê da Círculo. Ela tem um tex de 200, o branco e também o rosa na cor 3027 iogurte. Uma agulha de 2,5 milímetros. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Mas até lá, vem comigo! O início dessa meia eu vou gravar com frio branco, porque ele é meio cheio de detalhes e aqui no branco fica melhor para visualizar. Então, vou fazer o biquinho da meia aqui em branco e depois a gente volta para nossa meinha. Vou dar minha laçadinha aqui. De novo, passo aqui esse fio aqui por cima da agulha, né? Vou lá buscar o fio, outra correntinha. Agulha aqui por baixo desse fio. Puxei mais um, fiz 3. O quarto, 5, 6 e 7. Fiz 7 pontos aqui. E essa correntinha aqui, ó, inicial, ela fica quadradinha, porque ela tem correntinha de todos os lados. Dentro desse primeiro pontinho, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Vou subir uma correntinha, vou vir aqui, pegar 2 perninhas, que eu tô entrando no meio dele, vou puxar meu fio e vou fazer um ponto baixo. Volto, puxo, mais um. E outra vez. Fiz aqui 3 pontos baixos dentro desta correntinha inicial. Eu vou marcar aqui bem para que vocês tenham uma melhor visualização. Olha só. O meu primeiro ponto é este aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou fazer uma bagunça aqui, mas é para que vocês vejam bem o que é que eu estou fazendo. Vou até aproximar. Tá vendo aqui? Marquei esse ponto. Aqui eu vou botar um marcador. E vou prestar atenção no meu último aqui. Esse último aqui, eu também tenho que achar aqui as 2 correntinhas dele. Tô trabalhando por aqui, ó, tá aqui, e ele tá aqui, tá vendo? Ó. Nesse aqui, eu também vou fazer 3 pontos. Mas daqui pra cá, eu ainda tenho que fazer mais 5. É só essa primeira carreira que é complicadinha de fazer, mas o resto da meia é muito fácil. Então, tô aqui e vou fazer mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, o quinto tá aqui. Tô aqui nessa pontinha. Aqui dentro desse, 3 pontos. Vou entrar lá. Faço o primeiro. Não aperta esse aqui, não, porque a gente tá fazendo uma curva. 2.
e 3. Vou até marcar esses 3 aqui, para que vocês vejam bem. Então, tá aqui, ó. O primeiro tá aqui. O segundo está aqui. E o terceiro está aqui, ó. Esses 3 pontinhos aqui. Quando a gente está fazendo, que a gente está com o trabalho perto da gente, é fácil porque a gente vê bem direitinho. Mas aqui no vídeo eu tenho que melhorar para vocês entenderem. Volto aqui com 5 pontos, os mesmos que fiz do outro lado. 1, 2, 3, 4 e o quinto aqui. Aqui agora eu já posso fechar em cima desse aqui. Venho aqui, vou lá em cima dele e vou fechar. Eu não tenho 3 aqui nessa ponta também? Esse aqui que eu acabei de fechar, o do lado dele, igualzinho a gente fez lá do outro lado. Esse aqui e esse aqui. Esses aqui são os 3 pontinhos que eu tenho aqui nessa ponta, tá? Em cima de cada pontinho desse, eu vou fazer um aumento. Uma correntinha para subir. Venho aqui nesse primeirinho, onde a gente tá, e faço 2 pontos baixos em cima dele. O meu primeiro pontinho tá aqui, ó. Fiz 2 aqui, esse aqui é o primeiro, tá vendo? Vou marcar ele aqui. O segundo aumento em cima desse aqui do lado. Aqui mais 2 pontos. 1 e 2. E esse aqui é o terceiro, porque ele também tem uma pintinha. Agora, daqui pra cá, eu tenho 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer a mesma coisa que fiz do outro lado. Em cima desses 3 pontos aqui, um aumento para cada ponto. Agora, cuidado aqui, que parece que o ponto tá aqui, né? Mas não tá não, tá? Olha aqui. Como a gente fez uma curva aqui, a tendência do ponto é ele virar para a parte de dentro. A alcinha dele, ó. Uma tá aqui, a outra tá aqui, tá vendo? Então, cuidado quando pegar esse ponto para não esquecer uma alcinha dele. Aqui eu faço 2 pontos, né? Que eu tô fazendo um aumento. Nesse aqui, mais um aumento. 1, 2, e esses 2 aqui, que eu acabei de fazer, eu vou marcar. Só para que vocês saibam o que a gente está fazendo, ó. Aqui e esse aqui. Esse foi o meu aumento do meio. Fiz 2 aumentos, ainda tenho mais um. 1 e 2, tá vendo? 2 aumentos aqui, 2 que eu marquei e 2 que eu acabei de fazer. Daqui pra cá, são 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente contar, até aqui, eu tenho 22 pontos. Vou tirar meu marcador. Esse aqui é aquele primeiro que eu fiz. Ó,
Fechei aqui em cima dele. Esse aqui que eu fechei e esse correspondem àquele primeiro ponto, aquele primeiro aumento. Os meus 2 pontos do centro aqui dessa ponta é esse aqui e esse aqui. Então, eu tenho 2 aqui, 2 e 2, que foram aqueles 6 aumentos de ponta que eu fiz aqui. Nesse aqui que eu fechei, só um ponto baixo, correntinha, volto no mesmo lugar, um ponto baixo, no ponto do lado, um ponto baixo. Vou marcar esse primeiro ponto aqui. Nesses 2 aqui do centro, eu torno a fazer aumentos. 2 pontos sobre cada ponto desse aqui. 1, 2, 1 e 2. Continuo trabalhando com pontos baixos até chegar aqui nessa outra pintinha. Cheguei aqui na pintinha, nesses aqui, aumentos. São 2 aumentos, 2 pontos em cada ponto desse. Fiz. E agora, ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar lá para fechar. Cuidado para vocês não criarem mais um ponto aqui não, porque essa correntinha aqui é desse ponto aqui, tá? Se a gente contar aqui, até aqui, onde a gente está, eu tenho que ter 26 pontos. É o número de pontos que a gente vai trabalhar nessa meia. Cheguei aqui, posso fechar. Venho aqui em cima e vou fechar com baixíssimo. Tá fechado. E fica assim, esse bico dessa meia. Ele fica bem fechadinho, porque aqui agora, ó, ele é o biquinho da meia. A gente vai subir a meia e ela fica bem bonitinha, porque não fica com aqueles pontos abertos aqui. É só isso, é ter um pouquinho de atenção. Se vocês tiverem dúvida, façam um esqueminha do que a gente está colocando aqui. Para facilitar para vocês, vou deixar aqui bem direitinho o esqueminha. Fiz as 7 correntinhas, 3 pontinhos aqui no ponto de base, vim fazendo pontinhos, 3 pontinhos. Vim, fechei. Nesses 3 pontinhos aqui, fiz 3 aumentos. 1, 2, 3. Ponto baixo sobre ponto baixo. Nesse outro biquinho aqui, nesses 3 pontos, também fiz 3 aumentos. Caminhei até fechar. Subi aonde eu tinha feito aumento, só um ponto baixo sobre cada um. Naqueles 2 pontos aqui do centro, fiz 2 aumentos em cada um. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Até chegar naqueles 2 lá da ponta. Aqui também fiz 2 aumentos em cada ponto desse. E voltei com pontos baixos até fechar. Voltando aqui com vocês, já troquei o meu biquinho pro rosa, que é a cor que eu vou trabalhar. É igualzinho o que eu acabei de mostrar aqui em branco. Tenho aqui aquele bico com 26 pontos. Ele fica fechadinho e fica muito bonitinho. Eu tenho 26, mas vou precisar de 28. Vou precisar fazer 2 aumentos aqui nessa parte. Não fiz esses aumentos nessa parte reta que a gente começa aqui, porque senão esse bico ia ficar muito largo. Seria para uma meia maior e não uma meinha como essa. Vou pegar meu fio branco aqui. Vou ver mais ou menos aqui no meio, e de um lado e de outro,
eu vou colocar um aumento. Esses aumentos, eles não têm um local muito certo, não. Mas você tem que atentar que você não pode botar um aqui e outro aqui, porque senão um lado fica mais largo do que o outro. Tem que ser sempre em lados opostos. Se você aumentar aqui na ponta, você tem que aumentar nessa ponta. Eu prefiro aumentar aqui no meio, porque não me dá alteração nessa parte aqui. Esse ponta de pé não ficar muito larga. Então, eu prefiro botar aqui no centro. Para começar aqui, também não tem lugar certo. Vou até começar aqui por uma parte mais reta, próxima aqui do centro, aonde eu vou fazer aumentos. Vou puxar meu fio, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar, um ponto baixo. Vou no pontinho do lado, outro ponto baixo. Nesse aqui do lado, nesse terceiro meu aqui, vou fazer o meu aumento. Lembrando que no lado oposto eu vou fazer o mesmo aumento. E continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base desse aqui, até chegar ali do outro lado. Tô aqui do outro lado, mais ou menos na mesma direção, vou fazer o meu segundo aumento. Fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E continuo caminhando com pontos baixos até chegar lá para fechar. Chegando aqui para fechar, já conferi, tenho meus 28 pontos, vou fechar com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas e agora um ponto alto para cada ponto de base desse aqui. Serão 28 pontos altos. Feitos os 28 pontos, posso fechar. Venho aqui em cima daquela minha segunda correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo eu posso começar a trabalhar o meu ponto. Vou passar minha agulha aqui de trás para frente e pegar esse ponto em relevo por trás. Lacei, puxei, ponto baixo e correntinha. Esse foi por trás. O próximo é pela frente. Laço, venho aqui, puxo, não fecho. Laço, vou lá de novo. Passo por baixo e puxo. 5 na agulha. Vou tirar 4 e tirar 2. Fiz o meu ponto em relevo dobrado aqui em cima desse pontinho. O próximo por trás. E torno a repetir. Laço, venho aqui nesse ponto, passo aqui por baixo, puxo, não faço. Laço, passo aqui por baixo. Vou buscar novamente 5 na agulha. Tiro 4, tiro 2. Ponto o próximo, ponto relevo por trás. Quem fez a touca já sabe fazer esse ponto aqui. Fazer mais uma vez. Lacei. O ponto é esse. Passo aqui por baixo. Puxo, alongo assim, para dar altura. Laço de novo. Passo no mesmo ponto. Vou buscar meu fio. Tenho 5 laçadas aqui na agulha. Tiro 4. Tiro 2. E o próximo ponto em relevo aqui por trás. Vou continuar repetindo esse mesmo processo até chegar aqui para fechar. Cheguei aqui, fiz o meu último ponto, venho aqui em cima desse ponto, pego a correntinha dele e fechei. A minha primeira carreira desse ponto relevo ficou assim. Vou voltar aqui no mesmo espaço, puxo, ponto baixo, correntinha para subir. E começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base
dando a volta aqui, nessa borda toda. Vão ser 28. Terminada a carreira de pontos altos, já posso fechar. Venho aqui em cima e vou fechar. Ajusta bem esse pontinho para não ficar muito largo. Fechada essa carreira, eu tenho que fazer a outra. Em cima desse ponto aqui, no intervalo entre esses dois pontos, ou seja, nessa direção aqui, eu tenho que fazer outro ponto em relevo aqui, dobrado. Só que eu não posso fazer um ponto relevo dobrado só com essa correntinha aqui, porque não vai ficar bonito. O que que eu vou fazer? Eu vou caminhar com o ponto baixíssimo para o ponto da frente. Tô em cima dessa pipoquinha aqui. Em cima dessa pipoquinha, eu sei que é um ponto relevo feito por trás. Então, vou entrar por aqui. Vou fazer esse ponto aqui. Ponto baixo, correntinha. E vou deixar para fazer o da pipoquinha quando eu estiver terminando, porque aí vai dar certinho e não vai ficar muito feio aqui, nem vai aparecer. Feito esse ponto aqui, volto a trabalhar aqui no intervalo com o meu ponto em relevo duplo. Pegando aqui e tirando. O próximo por trás. É a mesma coisa que eu fiz ali na primeira carreira. Lacei, busquei, não faço, laço, volto de novo. Eu vou desencontrando esses pontos para ficar da mesma forma que eu fiz lá na touca. Vou continuar assim até ter a altura do copinho do pé dessa meia para começar o calcanhar. Vai ser só isso. Repetir aqui essas carreirinhas. Terminada essa carreira aqui, vou fazer outra de pontos altos. Volto fazendo outra igualzinha a essa aqui, até chegar lá no final pra gente fazer o calcanhar. Vou terminar a minha aqui. Subi aqui o copinho da minha meia. Aqui, só fiz cortar o fio, puxar aqui por dentro de mais uma correntinha para firmar e ele não soltar. Se a gente olhar aqui esse copinho, de motivos dessa pipoquinha, eu tenho 1, 2, 3, 4. Cada motivo desse se forma com duas carreiras, uma de pontos altos e outra desse ponto fantasia. Daqui, do início até aqui, eu tenho 8 carreiras. Não estou contando aquela carreirinha de pontos baixos em branco que a gente fez aqui, não. Estou contando a partir da primeira carreira de pontos altos que a gente fez. Se você contar, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dá certinho. Tenho que marcar o centro para fazer o meu calcanhar. Venho aqui, dobro bem certinho, vou lá, boto um marcador. Contando com o marcador, se eu tenho aqui nessa borda 28 pontos, vão ser 14 para cada lado. Boto o marcador aqui e vou contar 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Botei o outro marcador. De marcador a marcador, 14 pontos. Do lado de cá, tenho que ter 14 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá certinho? E os meus marcadores estão posicionados bem na lateral dessa parte aqui, desse copinho. Vou começar a trabalhar o calcanhar. Vou pegar meu fio aqui. Sei que o marcador conta. Boto minha agulha aqui onde ele está. E vou puxar meu fio. Vou fazer esse calcanhar em rosa para ficar bem destacado. Faço uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vou trabalhar aqui 14 pontos baixos até chegar
ao outro marcador. Um ponto baixo para cada ponto de base desse aqui. Fiz os 14 pontos, o último foi bem onde estava aqui o marcador do outro lado. Tenho 14 pontos baixos. Posso virar meu trabalho. Eu vou trabalhar essa borda aqui do calcanhar, serão 6 carreiras de pontos baixos. Um para cada ponto de base desse aqui. Já tenho a primeira carreira, venho aqui no mesmo espaço e vou fazer, dar início aqui, a segunda carreira. Esses marcadores pode tirar, porque não precisa mais. Vou subir essas 6 carreiras e já volto. Terminei aqui as 6 carreirinhas de ponto baixo e a minha meinha tá ficando assim. Para quem quiser saber o tamanho certinho, é só medir aqui. Dessa pontinha até aqui, tô com 9 centímetros. Tá certinho pro pé de um bebezinho de 0 a 3 meses. Agora tenho que fechar. Vou deixar aqui um pedacinho de fio maior que eu preciso costurar. Para costurar essa meinha, basta dobrar aqui esse calcanhar. Eu costuro aqui pelo direito mesmo. Nós não temos aqui esses pontinhos, essa correntinha aqui de cima, eu vou pegar só a correntinha que está pela parte de fora, tanto de um lado quanto de outro. Vou aqui do outro lado, vou passar minha agulha para lá, pego a correntinha aqui da parte de fora, venho lá do lado de cá, aonde eu saí, e passo para cá. Vou na de baixo, volto lá aonde eu estava. Agora sim, vou para de baixo e venho para onde eu estava. É um zigue-zague que eu estou fazendo aqui. Para lá e para cá. Sempre voltando aonde eu estava. E vou caminhando assim, até descer aqui um pedacinho. Desci aqui, tenho mais ou menos aqui 1 centímetro. Nesse centímetro, vou pegar só a alcinha da parte de fora. Não vou pegar as duas, não. Vou passando aqui por dentro de cada alcinha dessa, dando a volta em toda essa parte que ficou aqui aberta. Dei a volta, posso puxar. Quando eu puxo, ele franze. Volto lá do outro lado, dou mais um acabamento, venho escondendo, passando daqui para lá, posso jogar para a parte de dentro. Aqui na parte de dentro, faço o meu arremate. Só você esconder aqui por uns pontinhos, que esse fio não solta. Ah, posso cortar, não solta mais não. Quando eu faço o acabamento dessa forma, esse calcanhar aqui, ele não fica bicudo, ele fica bem arredondado e o acabamento aqui na parte de trás fica bem redondinho e bem bonitinho. Tenho agora que levantar os pontos para formar o cano dessa meia. Aqui eu tenho 14 pontos. Vou ter que colocar pontos aqui nessa borda, dando a volta aqui, que seja também em número par, porque eu estou trabalhando com um ponto múltiplo de 2. Eu geralmente trabalho essas meias com 32 pontos.
32 pontos menos os 14 que eu tenho aqui me dão 18 pontos. Preciso de 9 pontos de cada lado dessa costura que eu fiz aqui. 9 do lado de cá, 9 do lado de lá. Não existe lugar certo para a gente colocar esses pontos. Você só procure botá-los de uma forma que não crie nenhum buraco no seu trabalho. Venho aqui na direção da onde eu fechei, vou introduzir a minha agulha e vou puxar meu fio. 2 correntinhas para subir e nessa lateral começar a levantar pontos altos. Serão 9 a partir daqui, dessas correntinhas. Só que esses 9 pontos, aqui aonde eu prendi esse primeiro ponto do calcanhar, é que eu vou fazer o 9º ponto. Nessa parte rosa aqui, vou levantar 8 e aproveito para esconder esse fio aqui. Fechado esses 9 pontos, 2, 4, 6, 8 e 9, tô nessa parte aqui da frente. Para continuar fazendo o meu ponto, eu tenho que fazer uma carreira de pontos altos. São 14 pontos nesse peito do pé. Vou começar a trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o 14 tá aqui. Tô aqui aonde eu ancorei aquele ponto rosa do calcanhar. Aqui eu falei para vocês que eu fiz mais um pegando aquele fiozinho por baixo desse fio aqui, só para ajeitar aqui meu ponto, e eu não puxo muito esse ponto para ele não abrir muito. Fiz o primeiro dos 9 que eu tenho que fazer nessa parte reta até chegar aqui, mais 8 pontos, como eu fiz do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o 7º e o 8º. Já posso fechar. Vou vir aqui em cima da segunda correntinha e vou fechar com um baixíssimo. Levantamos os pontos aqui da borda desse cano. Só que para que eu continue trabalhando, eu tenho que ter uma noção que meus pontos têm que chegar aqui certinhos. Em cima desse ponto pipoquinha, que é este ponto aqui, eu vou até marcar para vocês, que é este ponto aqui. É aquele ponto que a gente faz por trás. Então, esse aqui vai ter que ser uma pipoca. Esse vai ter que ser por trás, pipoca, por trás, pipoca, por trás, pipoca, por trás, pipoca. Esse ponto aqui que eu fechei, ele vai ter que ser uma pipoca. Só que eu não posso fazer, porque eu tô começando aqui agora. Vou ter que caminhar um ponto baixíssimo para frente, para poder fazer esse ponto
por trás. É só uma questão de você contar e ver bem direitinho qual é o ponto que você tem que começar aqui. Também, se contar errado, você vai ver logo que quando chegar aqui vai dar erro. Então, é só voltar aí direitinho, contando que você não vai ter problema. Esse aqui vai ser por trás. Puxei, ponto baixo, correntinha. O do lado dele, se esse aqui foi por trás, esse aqui é o meu ponto em relevo. Pego 2 vezes para formar essa minha pipoquinha aqui. Pronto. O próximo é por trás. Esse aqui em relevo pela frente, puxei, volto no mesmo ponto, puxo, tiro 4, tiro 2. Esse por trás. Esse aqui pela frente. Puxei uma, volto, puxo, tiro 4, tiro 2. O do lado dele, por trás. Lacei, vou lá, puxei, lacei, volto, puxo, tiro 4 e tiro 2. Tô no marcador. É o por trás, como a gente tinha visto lá. Vou tirar o marcador e fazê-lo aqui por trás. E continuo trabalhando, porque agora tá tudo certinho. Deu certinho, é só continuar trabalhando aqui. Vou trabalhar assim até chegar aqui para fechar. Vou fechar, levantar uma carreira de pontos altos, tornar a fazer uma carreira de pipoca, até completar, ter aqui a altura que eu preciso para o cano dessa meia. Vou continuar trabalhando aqui até terminar o cano e volto com vocês. Terminei aqui as carreirinhas do cano. Fiz 2 motivos do ponto relevo dobrado aqui que a gente está fazendo. Então, na realidade, temos aquela carreira de pontos altos que levantamos aqui no calcanhar. Fiz a segunda no ponto fantasia, mais uma de pontos altos e outra no ponto em relevo. No total, foram 4 carreiras. Fechei aqui, arrematei meu fio e esse fio eu vou esconder por dentro da borda aqui que a gente vai começar a trabalhar. Vou pegar meu fio rosa, vou prender aqui em qualquer lugar e trabalhar uma carreira de pontos baixos ao redor de todo esse cano. Um ponto baixo para cada ponto de base desse aqui, totalizando 32 pontos. Vou dar a volta até chegar aqui. Feitos os 32 pontos baixos, já conferi, tá tudo certinho, posso fechar. Venho aqui em cima do primeiro e fecho com baixíssimo. No mesmo espaço, volto, puxo a minha laçada, ponto baixo, correntinha para subir. E vou trabalhar 32 pontos altos, dando a volta aqui também. Um para cada ponto de base. Serão 32 pontos altos. Terminada essa carreirinha de pontos altos, lembrando a vocês que nem a carreirinha de pontos baixos, nem essa aqui, eu apertei, porque isso aqui é o cano da meia. Então, não pode ficar apertado não, para não ficar forçando no pezinho do bebê. Vou começar a trabalhar em ponto relevo. Aqui mesmo, dou aquela largada um pouquinho no meu fio, passo aqui a agulha por baixo, puxei,
ponto baixo, uma correntinha para dar altura. Esse primeiro foi pela frente, o segundo aqui por trás. E começo a trabalhar nessas carreirinhas em ponto relevo, pegando pela frente e ora pegando lá por trás. Vou alternando aqui esses pontos. Esse é aquele ponto relevo de borda que a gente faz sempre que quer dar acabamento. Em golas, punhos, canos de meia, sapatinho. Esse ponto todo mundo sabe fazer. Vou continuar até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, posso fechar. Vou em cima daquela correntinha, daquele ponto baixo que a gente fez quando subiu a carreira e fecho com baixíssimo. Torno a folgar aqui um pouquinho a minha linha, passo aqui por baixo, vou buscar outro ponto baixo e mais uma correntinha. E continuo trabalhando os pontos como eles se apresentam. Encerrei aqui essa primeira carreira em ponto relevo, tô começando aqui a segunda e vou fazer mais uma. Em rosa, no total, são 4 carreiras. Essa primeira de pontos altos e mais 3 em ponto relevo. Vou terminar minha meinha por aqui. Terminei a sanfoninha da minha meia e tenho aqui as minhas 4 carreirinhas em rosa. 1, 2, 3 e 4. Uma com pontos altos e 3 em relevo. Posso cortar meu fio, porque aqui agora é uma questão de arrematar. Vou puxar aqui e vou fechar como a gente sempre fecha. Vou passar aqui, fazer aquela argolinha, voltar aqui atrás, arrematar e esconder esse fio. Meu par de meinhas ficou pronto. Ficou muito bonitinho. Esse ponto é uma gracinha. Faz essas bolinhas como se fossem pipocas. Não é o ponto pipoca, mas ele fica com aparência muito similar à de um ponto pipoca. Agora vamos fazer as luvinhas. Para fazer essa luva é muito fácil. Vou fazer aqui um anel mágico. Faço a minha argolinha, seguro, introduzo a minha agulha, puxo o meu fio, 3 correntinhas para subir. Essa correntinha já equivale a um ponto alto. Dentro deste anel, vou trabalhar 16 pontos altos. Já tenho 3, vou completar aqui. Feitos os 16 pontos, já posso fechar esse círculo aqui. Não vou de início apertar muito não, só ajustar um pouco para que eu possa fechar e voltar a trabalhar. Venho aqui em cima da terceira correntinha daquelas 3 que nós levantamos e fecho com baixíssimo. Vou tornar a subir correntinhas. Só que agora só preciso de 2, porque geralmente eu trabalho o meu ponto da altura com 2. Volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Vou no ponto do lado e mais 2 pontos altos. Eu vou dobrar esses pontos que eu tenho aqui. Eu tenho 16, quero ir a 32. Vou fazer um aumento sobre cada correntinha dessa aqui, sobre cada correntinha de base. 2 pontos altos para cada correntinha. Fiz os 32 pontos altos, posso fechar. Venho aqui em cima daquela segunda correntinha que eu fiz e fecho com baixíssimo. Subo logo 2 correntinhas. Aqui eu já posso fechar e arrematar. É só puxar bem, enfia sua agulha, vai passando aqui por dentro até fechar bem esse círculo e ele ficar fechadinho e bem bonitinho.
Levantei os meus 2 pontos, vou fazer mais uma carreira de pontos altos, um ponto para cada ponto de base desse aqui. Serão 32 pontos altos. Só ponto sobre ponto, até dar volta nesse círculo aqui. Terminei os meus 32 pontos, já arrematei aqui, porque eu não gosto de arrematar quando a luva tá lá em cima ou a meia, porque quando a gente desavessa, muitas vezes a gente laceia o trabalho da gente, ele fica muito largo. Então, eu prefiro fechar logo para evitar estar desavessando. Bom, essa carreira aqui, essa terceira carreira de pontos altos, equivale àquela carreira onde a gente ancora o nosso ponto fantasia. É a partir dela que eu vou começar. Fechei aqui, vou passar minha agulha aqui por trás desse ponto. Vou fazer o meu ponto relevo por trás. O próximo, já passo a trabalhar o ponto da nossa meia e da nossa touca. É aquele ponto relevo duplo que a gente acabou de fazer ali na meia. Um por trás e o ponto da frente, passo aqui por baixo, puxo o meu fio, não fecho, laço, volto, passo por baixo, puxo 4 na agulha, tiro 5 na agulha, tiro 4 e tiro 2. Correção aí. Ponto baixo por trás, laço, passo aqui por baixo, puxei, não fecho, lacei, de novo, 5 na agulha, tiro 4, tiro 2. E o próximo, aqui por trás. Vou continuar trabalhando assim, até fechar. Gente, é o mesmo ponto da meia. A gente acabou de fazer lá na meia, é só repetir aqui. Vou fazer até aqui para fechar. Chegando aqui para fechar, venho em cima daquela segunda correntinha, fechei com baixíssimo. Agora, volto no mesmo espaço, ponto baixo, correntinha e um ponto alto para cada ponto de base, dando a volta aqui. Quando eu terminar essa carreira de pontos altos, vou chegar aqui, vou fechar, vou andar aquele pontinho baixíssimo para frente, para poder acertar, e vou voltar a trabalhar nesse meu ponto fantasia. Caminhei com aquele baixíssimo, o primeiro eu pego em relevo por trás, esse segundo aqui, que fica nesse intervalo, torno a fazê-lo duplo, da mesma forma que a gente trabalhou a nossa meia. Vou subir esse copinho até chegar lá para fazer o punho. Tá aqui o copo da minha luvinha. Aquelas 2 carreiras de pontos altos iniciais ficaram aqui embaixo. A terceira já faz parte do meu ponto fantasia. Essas pipoquinhas aqui que o ponto vai formando, eu tenho 1, 2, 3, 4. Como cada pipoca dessa se forma com 2 carreiras, eu subi 8 carreiras. Contando com essas 2, daqui até aqui, eu tenho 10 carreiras. Cheguei aqui, fechei meu ponto, e aqui eu posso fechar. Faço mais uma laçadinha e posso cortar meu fio. O arremate aqui não precisa ser nada especial, porque esse fio aqui eu escondo por debaixo dos pontos. Para continuar, vou pegar o meu fio rosa e vou trocar a minha cor. Para esconder esse fio, como a tendência dele é ficar para cá, eu puxo ele por aqui. Vou introduzir minha agulha em qualquer lugar. Faço uma correntinha, volto no mesmo espaço, faço um ponto baixo. E um ponto baixo para cada ponto de base
desse aqui, até chegar ali para fechar de novo. Serão 32 pontos baixos. Ajusto esse fio, ajusto esse do rosa que a gente está fechando e vou caminhando assim, até chegar aqui. Chegando aqui, posso fechar. Já conferi, tenho 32 pontos, fecho com baixíssimo. Aqui mesmo, vou retornar, puxar minha laçada, ponto baixo, correntinha para subir e uma carreira de pontos altos, um sobre cada ponto de base dessa borda. Serão 32 pontos altos. 32 pontos altos feitos, venho aqui em cima da minha correntinha e vou fechar. Começo a trabalhar agora em ponto relevo. Dou uma folgada um pouquinho na minha linha, passo aqui por baixo, ponto baixo, correntinha. Peguei pela frente, agora eu vou pegar por trás. Um ponto alto em relevo feito por trás. Outro aqui pela frente. E outro aqui por trás. Esse aqui é o ponto sanfona de borda que todo mundo sabe fazer. É o acabamento básico para punhos, golas, meias e muitos sapatinhos. Não preciso ficar aqui repetindo isso aqui. Vou trabalhar em ponto relevo até fechar. Vou subir outra carreira. E vou trabalhar assim pelas carreiras necessárias para dar o acabamento nessa peça. Terminei aqui a minha luvinha. Aquela carreirinha de pontos baixíssimos, fizemos uma carreira de pontos altos e mais uma, duas, três, 4 em ponto relevo. No total, eu tenho 5 carreiras. A luvinha ficou assim, combinando muito bem com o nosso parzinho de meias. E esse conjuntinho fica assim. Vou enfeitar, vou organizar e volto para mostrar tudo pronto para vocês. Voltando aqui com vocês para mostrar o conjuntinho pronto. As luvinhas ficaram assim. Para finalizar, um lacinho para ajustar no punho do bebê e as meinhas. Para enfeitar, botei um chaton de coração com um certo brilho. Sempre dá um charme. Para completar esse conjunto, temos também o nosso gorrinho. No gorrinho, uma ursinha, também com 2 corações. Esse conjunto ficou muito gracioso, muito delicado e muito bonitinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa proposta. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar seus comentários, dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Nos vemos na próxima.